Hoje nós vamos fazer uma atualização dessa jabuticabeira. Hoje vamos perguntar e deixamos joinha. Olá, bem-vindo ao Iaco Bonsai, natureza de pai para filhos. No vídeo de hoje, vocês vão ver a maior jabuticabeira da minha coleção. Já tem 2 vídeos dela e eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês verem os 2 primeiros vídeos. Hoje vai ser uma atualização completa, com poda e transplante. Bora lá? Hoje nós vamos fazer um procedimento completo. Atualizar essa jabuticabeira aqui, podando os galhos que estão crescendo, para deixar só a estrutura principal e também transplantar, porque ela já está há 3 anos nesse vaso aqui, vai continuar no mesmo vaso, mas ela vai ter a oportunidade de crescer, desenvolver mais, se eu trocar o substrato dela, podar um pouquinho das raízes e um pouquinho da massa verde. Agora a gente vai fazer uma seleção de galhos. E se inscreve no canal, hein? É isso aí, a gente vai fazer a seleção de alguns galhos que não são desejados, como galhos internos, como esse aqui, por exemplo, e também galhos que estão cruzando. A gente fez inicialmente a poda para uma estrutura primária. Agora a gente vai deixar os galhos secundários para eles bifurcarem e produzir uma copa mais densa. Então agora a gente vai tirar bastante galho. Agora, com a visão mais clara da estrutura dela, que a gente tirou as folhas, a gente começa a podar os galhos. Eu comecei podando pelos galhos principais, os primários, os secundários, deixando só um toquinho com 2 ou 4 gemas. E aí eu vou começar a observar a brotação dela para ver para que lado os galhos começam a brotar e começam a ir para fazer uma nova poda daqui uns 6 meses, 8 meses mais ou menos. Tá? Então, por enquanto, eu estou deixando os galhos primários, alguns galhos secundários, que não necessariamente vão ficar todos esses, mas aí quando eu tiro, eu consigo ter uma visão mais clara da estrutura dela e aí fazer uma seleção melhor. Olha só, essa é a frente da planta. E aqui eu tinha um galho que não estava legal, então o que eu estou fazendo? Eu estou tirando esse galho, eu estou cortando ele aqui, e eu vou deixar esse aqui brotar para o lado de cá para preencher esse espaço aqui. Mas eu estou tirando a parte mais grossa para dar conicidade nela. Que interessante, pessoal. Ontem choveu bastante aqui. Eu estou cortando esse galho, olha como ele está saindo seiva. A planta está super hidratada, então ela começa a soltar bastante seiva pelos cortes. Essa era a ideia de hoje, deixar só poucos galhos. Os galhos que eu deixei maiores são galhos que eu quero que engrosse, então não poder muito, poder as pontas só para ele dar uma ramificada e ter mais folha para engrossar mais rápido e pegar mais sol também. E agora eu aproveitei para dar um acabamento em alguns dos cortes mais radicais que foram feitos na poda anterior, de estruturação dela, e deixar ela brotar para daqui 6 meses, 8 meses mais ou menos, fazer uma nova seleção de galhos. Lembrando, né, as mirtáceas têm uma brotação muito intensa. Nessa época do ano aqui elas brotam bastante, então vai ser necessário fazer uma nova poda daqui a alguns meses. Agora é só tirar a planta do vaso, podar um pouco das raízes, arrumar alguma estrutura do nebari que não esteja correta, dar uma corrigida e aí voltar ela para o mesmo vaso com o substrato novo para ela desenvolver bastante. Agora, bora lá? O substrato, eu coloquei um pouco de substrato orgânico da Biomix, pedrisco, tem também um pouco de carvão e casca de pinos triturada. Vou fazer um substrato bem gordo, porque as jabuticabas gostam de substrato úmido, bastante umidade, né? Bastante água, mas ao mesmo tempo tem que ser drenante. Então vou fazer aí um substrato que mais ou menos 40% é pedrisco e 60% orgânico. O substrato está pronto. Eu adicionei também um pouco de humus e minhoca. Eu tenho uma composteira aqui em casa. Coloquei um humus direto, uns 5% mais ou menos, que é um excelente adubo,
Com certeza, essa jabuticabeira vai gostar bastante. Deu um trabalhão para tirar ela do vaso. Agora a gente vai fazer a poda de raiz. Joinha. Ai, não esqueça de compartilhar esse vídeo. Ai, olha um tanto de raiz grande aqui. Nossa, enorme, hein? Agora a gente está abaixando um pouco o substrato dela para aparecer o Olha o tanto nebari. de raiz. Isso, e a gente vai podar as raízes aqui de baixo, sem tirar todo o torrão, deixando pelo menos uns 40% do torrão para ela não sofrer. A jabuticabeira sofre muito no transplante, então a gente não pode judiar muito das raízes dela. Pessoal, a gente vai deixar mais ou menos esse tanto de torrão aqui. Vocês estão vendo? Ó. Pessoal, vai mexendo nas raízes, sempre hidratando, tá? É muito importante hidratar enquanto você mexe, senão ela sofre ainda mais. Ela já está sofrendo pelo corte, e aí você hidratando ela sofre um pouquinho menos. Agora, como sempre, para acelerar a recuperação da planta, deixar ela por uns 15 minutos, 20 minutos na água com Super Thrive. Olha aqui o nebari dela. Não é a coisa mais linda, é a primeira vez que eu estou mexendo mais profundamente no nebari dela. Então não vai ter muito milagre que fazer aqui não. Mas vai ficar bonito. Agora voltar a planta para o vaso dela. Completar com o substrato que está bem nutritivo. E deixar ela descansar para se recuperar. Com certeza a recuperação vai ser rápida porque a gente está com um clima muito apropriado para fazer isso aqui. Nublado, com certeza daqui a pouco vai chover. E aí vai melhorar ainda mais, vai acelerar ainda mais a recuperação dela. Tá aí, pessoal. Plantinha replantada, no mesmo vaso, mas com substrato novo. Raízes podadas, mais ou menos uns 50%, 60%, deixei 40% ainda. Judiei um pouco, fiz uma poda boa, agora é acompanhar a evolução dela. Ela vai para o lugar definitivo dela, pegar mais ou menos umas 6 horas de sol por dia, mas eu vou tomar bastante cuidado com a hidratação nesse começo, é porque o vaso é muito pesado e eu não quero ficar mexendo ela. O ideal seria ir para a sombra por pelo menos uns 30 dias, mas eu não quero ficar mexendo e correr o risco de cortar as raízes que estiverem brotando. Então vai já para o lugar definitivo e eu vou cuidar bastante da hidratação. Ainda vou colocar ali no pé dela esfagno para ficar bem úmido durante o dia e regar umas 3 vezes por dia. Beleza? Vamos acompanhar a evolução dela. Eu vou colocando aqui para vocês assim que ela começar a brotar. Um abraço!